Tá na hora do quadro Desacelere. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, tá? Porque a ansiedade, nós temos um país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. E a psicóloga Deise Dias nos recebeu gentilmente hoje para falar sobre isso, viu? Sobre a ansiedade ou sobre os transtornos psicológicos, sobre saúde mental. Como cuidar da saúde mental vivendo nesse país mais ansioso do mundo? Como cuidar da saúde mental diariamente? A psicóloga Deise Dias tem a resposta. Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa Fique Bem. E falar sobre saúde mental é extremamente importante para que possamos poder ter cuidados acerca daquilo que é o bem mais precioso da nossa vida, que é a nossa mente. E para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que começar a avaliar como estão os nossos pensamentos e também os nossos comportamentos. Esses dois aspectos, eles dizem muito sobre nós. Muitas vezes, quando nós estamos com pensamentos muito negativos ou comportamentos disfuncionais, nós temos que parar para pensar sobre como nós estamos vivendo, em que ritmo de vida nós estamos nos propondo a viver de forma funcional ou não, para que a gente possa começar a entender se estamos bem fisicamente e também bem psicologicamente. Cuidar da saúde mental está relacionado a vários aspectos da nossa vida. E eu costumo dizer que a nossa vida ela é multifatorial. Para que a gente possa entender sobre isso, é preciso que a gente possa ter uma rotina de vida que seja bastante saudável. Isso se resume a fazer atividade física, a fazer a própria psicoterapia, procurar uma avaliação psicológica pelo menos uma vez ao ano, tentar ter relacionamentos muito saudáveis, isso seja de forma interpessoal ou também de forma amorosa, avaliar se você está se sentindo feliz no seu trabalho, se esse trabalho ele tem sido realmente uma fonte inesgotável de motivação, de até rendimento financeiro mesmo, se você tem se sentido bem onde você está. E essas relações de forma multifatorial, elas fazem sim com que a gente possa entender se estamos bem na medida que a gente vai evoluindo. A nossa vida é esse processo de evolução e aí a gente precisa entender se estamos felizes de verdade ou não. É o principal aspecto da gente trabalhar a saúde mental. É simplesmente com essa palavrinha mágica, desacelere. Desacelere no sentido de você não ir rápido demais em relação aos seus pensamentos. Desacelere no sentido de você não estar vivendo um futuro que não chegou. Nós não temos o nosso passado mais, nós não podemos mudar mais nada em relação ao nosso passado, nós podemos apenas aprender com ele. E tampouco nós podemos viver um futuro que não chegou. E eu vejo que muitas pessoas elas ainda estão presas tanto ao passado e estão ainda presas a um futuro que não lhe pertence. Então, quando a gente para pensar que nós temos só 24 horas de vida e a gente precisa fazer com que essas 24 horas seja realmente funcional, a gente vai desacelerando aos poucos. Os nossos pensamentos desaceleram, os nossos comportamentos impulsivos, explosivos, ansiosos, eles também desaceleram. Por isso que é tão importante a gente parar para entender como a gente pensa, como a gente sente e principalmente como a gente se comporta. É importante falarmos sobre o uso de estimulantes no processo de ansiedade, nesse mundo atual em que a gente vive, porque a gente percebe que tem aumentado muito, tem crescido muito, por exemplo, o número de pessoas que tomam muito café, que tomam muito energético, fazem muito uso de bebida alcoólica, de cigarro ou de outras drogas. Então é preciso que a gente entenda que o fato de não estarmos bem também pode acelerar esse uso incompatível de estimulantes, sejam eles de quais forem, para que a gente possa parar para entender como a gente está se sentindo e o que é que a gente está usando em excesso. Muitas vezes o próprio café, ele é realmente usado em excesso. Por quê? Porque a gente se sente ansioso demais e a comida, o café, a bebida, o cigarro, ele vem de uma forma psicológica, porque ele não consegue suprir essa falta que existe dentro de nós, mas de alguma forma psicologicamente consegue suprir essa demanda que tem dentro de você e você vai pensando que vai aliviando. Então tenham cuidado com os excessos, procurem enxergar os seus comportamentos, o que é que você tem feito mais, o que é que você tem feito menos e como é que você tem se sentido em relação àquilo que você tem consumido, em excesso principalmente, para que a sua saúde mental ela esteja também equilibrada com a sua saúde física. É importante pensar sobre quais sintomas físicos nós estamos
sentindo hoje, né? E muitas pessoas, muitas vezes, acham que estão doentes fisicamente, com sintomas como enxaquecas, dores de cabeça, taquicardia, muito suor, movimentos acelerados, falta de atenção, falta de concentração, falta de memória, insônia. É algo gritante hoje na maioria das pessoas. E muitas vezes isso não é um adoecimento físico, isso é um adoecimento psíquico que já provém da própria ansiedade. Quando a gente acelera o nosso sistema nervoso central, a nossa mente ela não vai mais no tempo mais devagar. Ela começa também a acelerar e aí a gente começa a viver nesse tempo lá na frente, nesse futuro que não chegou. E aí isso gera muitos sintomas físicos. A ansiedade em si, por exemplo, ela gera um processo de taquicardia, que é o coração acelerado, e que muitas pessoas elas pensam que estão infartando, mas não é um infarto na realidade. É uma crise de ansiedade, muitas vezes uma falta de ar muito grande, a questão de você não estar se sentindo bem perto de muitas pessoas, que também pode se dispor a uma fobia social. Então, todos esses sintomas, eles são importantes para que sejam avaliados por um psicólogo, e aí, a partir disso, nós vamos ver a necessidade de também, lá na frente, poder encaminhar para uma avaliação psiquiátrica, dependendo dos sintomas que a pessoa vem sentindo de uma forma constante. A gente tem que entender que hoje, no mundo em que a gente vive, tá tudo muito corrido, tá tudo muito acelerado mesmo. Mas aí as pessoas elas têm que entenderem que elas não vão dar conta de tudo. Essa correria em que a gente vive, ela vem muitas vezes para nos adoecer. E você não precisa estar acordado enquanto todos dormem. Não. Você precisa sim ter uma vida saudável, ter uma vida funcional dentro do seu tempo e principalmente dentro do seu limite. Fazendo aquilo que você pode fazer. Muitas vezes essa questão do inalcançável faz com que a gente possa ter essa responsabilidade ou essa obrigação de fazer aquilo que não nos compete. Então, muitas vezes as pessoas querem resolver problemas que não são seus. As pessoas querem estar em lugares que não são seus. E muitas vezes a gente vai se perdendo dentro do nosso próprio tempo. Então, que você possa entender onde você está, fazendo o quê e como você está fazendo isso, para que você entre nesse processo de desacelerar. Isso faz com que a sua saúde mental ela esteja de forma equilibrada. E quando você sentir que isso não está acontecendo, peça ajuda. Procure um profissional da psicologia, procure alguém para que você possa desabafar, fazer uma escuta, para que você possa canalizar todas essas emoções ruins que você tem sentido, para que você possa externalizar comportamentos que não têm sido funcionais na sua vida. Não é fraqueza pedir ajuda, pelo contrário, isso é um sinal de que você é muito forte, de que você não vai conseguir sozinho. Nós estamos aqui para poder ajudar vocês no que for preciso, mas é preciso que vocês possam dar esse primeiro passo.